Seguindo na síntese de Oséias, o número 10, o pecado de Israel e a sua consequência, estudando o capítulo 9, versículo 1 a 17 de Oséias. O versículo 3 diz: na terra do Senhor não permanecerão. O último rei do norte tinha o mesmo nome do profeta que escreve esse livro. Nos dias do rei Oséias, no 9º ano, o rei da Síria deu fim ao reino do norte, levando o povo cativo. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 5. Deus enviou profetas, mas eles não deram ouvidos. Então, olha, ainda nesses dias o reino do norte já é destruído. Segundo Reis 17, versículo 13 e 17, nos diz: e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. No versículo 17, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos de Yahvé, para o provocarem a ira. Então veja, até seus filhos fizeram passar pelo fogo. Vamos lembrar que essa idolatria, aqueles altos que Salomão criou, edificados a Camós, que nos dias de Oséias existiam em Israel, a adoração a Camós. Quem era Camós? Camós era a divindade dos Moabitas. Eles fizeram o caminho inverso de Ruth. Ruth abandonou a adoração a Camós, veio adorar Yahvé. Eles abandonaram a adoração a Yahvé, foram adorar Camós. E na adoração a Camós, as crianças eram sacrificadas. Era tirada a vida de crianças. Então o povo de Deus abandonou um Deus que lhes dava vida para servir a um Deus que lhes tirava a vida. Tá bom? Em alguns casos, as crianças, quando nasciam, tinham que ser marcadas. Passavam as crianças pelo fogo, principalmente em adoração a Mologue. Então, toda aquela região era uma região que vigorava a religião dos fenícios. Os fenícios que criaram aquelas divindades, Baal, Azera, todas aquelas divindades daquela região tinham sido geradas pelos fenícios. Os fenícios eram um povo bem avançado, um povo que são os grandes navegadores da história, se destacaram. Eles ficavam ao norte de Israel e influenciaram aquela região com uma péssima religião. Infelizmente, Israel agora se deixa levar por esse mau exemplo. Número 11, a falsidade de Israel, estudando Oséias capítulo 10, versículos 1 a 15. O versículo 8 diz: e dirão aos montes, cobre-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. Essa profecia de Oséias se cumprirá na grande tribulação, quando Israel e as outras nações fazem aliança com o anticristo e perceberão o juízo de Deus se aproximando. Note a semelhança das palavras. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Diante de todos os juízos, os selos sendo abertos, a grande tribulação acontecendo, diz assim o versículo 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. João está vendo aqueles homens, durante a grande tribulação. Claro, certamente foi uma visão maravilhosa. Deus está mostrando o futuro a eles, o que vai acontecer durante a grande tribulação. Eles vão se esconder de Deus nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Agora veja por que eles dizem isso: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, por que os homens dizem, aos montes, cai sobre nós? Porque eles estão com medo de Deus. Estão com medo do juízo de Deus. Porque eles escolhem, eles estão em vida, mas eles escolhem não servir a Deus. Eles nunca mudam o seu caminho. Então eles preferem sofrer o juízo de Deus, têm até medo do juízo de Deus, mas eles não voltam atrás. O versículo 13. Lavraste a impiedade, cegaste a perversidade e comeste o fruto da mentira,
Ninguém espere colher bons frutos plantando espinheiro. O espinheiro nem sombra dá, né? A Bíblia é clara em ensinar que o homem colhe aquilo que ele semeia. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tá bom? O que ele plantar, ele vai colher. Então, Israel, pare imediatamente de plantar o mal, de plantar a idolatria, porque você vai colher coisa ruim. Provérbios 22, versículo 8 diz: o que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Tá bom? Então, quer dizer, quem semeia a coisa ruim, vai, claro, colher a coisa ruim. Deus pode mudar isso a qualquer momento, mas a pessoa tem que parar de semear o mal, semear a coisa errada.